Apresenta Filhos da Pauta. Notícias importantes, fontes e opiniões, entrevistas, análises e considerações, informação no fim do dia. E se o assunto tá em alta, ele tá no FDP. Filhos da Pauta, FDP. Filhos da Pauta. Salve, salve, rapaziada, cambada de FDP Filhos da Pauta no ar. São quase 8 horas, porque a gente nunca entra às 8. A gente entra às 7h58, 7h59, 8h01, 8h0. Depende do dia, depende da hora. Agora, por exemplo, são 7h59. Aquele boa noite para você que está em casa, para você que está no trabalho, para você que está em trânsito. Se estiver acompanhando a 98, a Rede 98 está em tudo quanto é canto, não é verdade? Está na TV, está no rádio, está na web, na TV no canal 29 em Belo Horizonte e região metropolitana, TV aberta. Canal 22 em Sete Lagoas, no 698 da sua Claro TV, aquela estabilidade de sinal espetacular. Você também tem no youtube.com/98live para o mundo, né? Aí é para o mundo. Tem muita gente que acompanha o programa, o FDP e toda a programação da Rede 98 no youtube.com/98live. E o tradicional rádio, a primeira FM estéreo da América Latina, não é slogan, é história, 98.3. Abrimos essa edição do FDP pós-rodada com muitos assuntos, né? Semana passada abrimos com 4 derrotas, Tombense, Cruzeiro, Atlético e América. Dessa semana, pelo menos, ou dessa vez, nós tivemos 2 vitórias, Tombense e Cruzeiro, 1 empate do Atlético e 1 derrota do Coelhão. Não precisava disso tudo, hein? Vamos falar, vamos repercutir. Abrimos a edição no oferecimento de Claro, ultra velocidade e estabilidade para você. Curtir a internet em casa. Estrela Bet, que tem um jogo que é um fenômeno, é estelar. Cruzeiro do Sul Virtual começa seu curso de graduação à distância nesse semestre. E ArcelorMittal, aço oficial da Arena MRV. Ao meu lado, Guilherme Mendes, Domênico Berg. E hoje vamos ter um convidado, para mim, um dos melhores do Brasil. Sabe tudo, é daqui, é bom caráter. Existem algumas pessoas na vida, em diversas facetas e diversos setores. Às vezes você conhece algum aí. Existem algumas pessoas na vida que são unanimidades. Então você pergunta para uma pessoa assim: você conhece fulano? Conheço. Nossa, gente boa demais. Aí você pergunta para outra pessoa: você conhece esse mesmo fulano? Uma outra pessoa, em outro dia, de um outro lugar. Aí a pessoa fala: conheço. Nossa, ela é boa demais. Esse convidado de hoje entra para esse seleto grupo de pessoas que eu não encho uma mão, mas com certeza ele está entre esses 5 dedos da minha mão. Você é esse cara também. Não sou, não. É. Não sou, não. Eu tenho muitos inimigos, amigo. Você, não. Tenho não. muitos. Você é esse cara. Você fala, o CJ, puto, o CJ é um cara legal, né? O CJ é um cara legal. Nossa senhora, eu não sou, eu mas nunca eu queria tive essa ser. pretensão, nem tenho. Ah, garoto. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo Como bem? Como estamos? Graças a Deus, tudo bem. Final de semana. Bom. Esportivo? Pedalou? Bug, pedal. Pedal. Teve bom. Teve? Bom. Muito Futevôlei? bom. Futevôlei. Eita, de levinho, tá voando, de levinho. De levinho. Quero saber quando é pesadinho. Qual que é o seu destaque, amigo? Cara, meu destaque é o Atlético, que, mais uma vez, eu vi todo mundo dizendo que o Atlético jogou bem ou mostrou um bom futebol. Eu não acho que o Atlético tenha jogado bem contra o Santos. E tem uma coisa que me preocupa muito, CJ. Diga. Muito. Quando o Johan começa a virar a salvação, o melhor em campo, não pode tirar o Johan. E tá falando aqui um cara que sempre defendeu o Johan. Eu nunca critiquei o Johan, tem que ir embora, não joga nada, que o Johan, não sei o quê. Não, acho o Johan um bom jogador para compor o elenco do Atlético e não para ser a solução de um elenco de 18 milhões de reais. Esse é meu destaque. Boa noite, Gui. Boa noite, Tá bom, meu irmão? Bom. Graças tranquilo. a Deus. Dodô, boa noite. Boa noite. Ministro, boa noite. Meu destaque para mim foi o maior destaque do final de semana. A torcida do Cruzeiro. Que espetáculo, impressionante. Que contribuição que a torcida deu. E que fique uma lição aí para os gestores do clube. O Cruzeiro não pode abrir mão da sua torcida. O Cruzeiro não pode ficar passeando aí, jogando em outros estados e deixar de ter esse apoio que foi sensacional. Boa noite. Boa noite. E além dos meus colegas daqui, hoje recebemos um filho da pauta, que é daqui, mas que está longe, como eu bem disse.
e vai participar do programa todo. Aí eu pergunto para você, você conhece? Todo mundo vai falar, conheço, esse é bom mesmo, comentarista da ESPN, jornalista, Mário Marra, que felicidade, que prazer receber você aqui, viu, amigo? Há quanto tempo estávamos aguardando essa visita, né, Virou Domênico? estrela? Nossa Senhora! Ele tá parecendo o Tony Canaan, não tá? Tá parecendo, Tony cara. Canaan, ele tá Tá correndo na parecendo. Fórmula Indy. Boa noite. Tudo bem, Mário? Seu microfone está Guilherme. fechado. Agora sim. Agora estamos ouvindo. Mas eu tava aqui. Então, Guilherme, olha, eu vou contar um caso do Guilherme aqui. Guilherme ajudou muito na minha carreira, tá? E o Domênico, eu semana passada, não, no show do Skank, encontrei com o Domênico e vi o Arthur. Cara, eu lembro do Arthur quando eu fui levar um remédio pro Domênico lá, que era alguma coisa que ele tava precisando ali, que tinha recém-nascido, alguma coisa gastroesofágica, não lembro o que era. Não sei se o Domênico lembra disso. Lembro demais. Mas vocês estão sempre na minha vida. BH tá sempre na minha vida, é minha cidade do coração, prazer estar com vocês. Agora, CJ, você estava falando aí de unanimidade, de um cara que todo mundo gosta, Mário? não sei o quê. Eu quase fiz isso aqui na hora. Deve ser do Hulk que ele tá falando. Deve ser do Hulk. Não é possível. O Hulk também é unanimidade, mas dentro de campo, fora dele, a gente não tem muito acesso. Você é um cara muito legal, muito especial, muito sereno nas análises, né? Coerente no que diz, opina, emociona quando tem que emocionar. Já vi você se emocionando por vezes. 800 vezes. Por vezes, e isso não te diminui em nada, pelo contrário, te dá mais carinho, mais respeito pelo lado de cá. Ô Mário, a gente vai trazer hoje você para resenha. O Bob te manda um abraço, hoje ele tá no DM, que você sabe como é que é, depois da rodada. Fugiu de mim. Chinelinho, tá no DM. regenerativo. Tá no regenerativo pros amigos, a gente vai no chinelo aqui que a gente sai FTP mesmo. Então, a parada é a seguinte, vamos falar do futebol mineiro e você vai entrar por essa resenha, você engrossa o caldo aqui do destaque do Dodô. O Domênico falou sobre o Atlético, sobre Johan, que é preocupante, seria a palavra essa? Eu acho. De ser um destaque. Como é que você está vendo esse Atlético? Eu, CJ, não acho que a saída do Cudê seja a solução. Mas eu queria ouvir de você essa situação do Galo. Tamo junto nessa daí, CJ. É o seguinte, eu acho a formação do elenco eu não acho boa. Eu acho que tem problemas na formação do elenco. O Atlético entra em campo normalmente com a média de idade de 29, 30, 28 anos. Isso sugere um elenco que talvez não tenha a durabilidade de um campeonato brasileiro de 38 rodadas. Se você olha para a base tem oferecido jogadores numa quantidade bem menor do que oferece, por exemplo, a base do Palmeiras. Perfeito. O Palmeiras ontem fez um jogo no Maracanã lotado de menino. É frequente, isso tem acontecido com muita frequência no Palmeiras, no Flamengo, e a gente, há alguns anos, a gente estava falando de Palmeiras, Flamengo e Atlético, Palmeiras, Flamengo e Atlético. Sinceramente, eu não vejo na atual temporada o Atlético podendo estar na mesma frase de Flamengo e Palmeiras. Flamengo é uma outra situação, mas do Palmeiras acho que não dá. Por que eu estou falando de montagem de elenco? Já que o elenco, e até o Cudê falou sobre isso, né? Mas eu não gostei da forma que ele falou. Acho que ele arrumou uma confusão para ele que não precisava, totalmente desnecessária. Já que o elenco oferece pouca profundidade, e acho também que tem um erro de direção, porque Domênico sabe disso, Guilherme sabe disso, você sabe disso e quem está com a gente sabe também. Eu acho que a gente tem que respeitar a tradição do clube. A tradição do clube tem que ser respeitada. E é tradicional o Atlético jogar com pontas de velocidade. Quer ir pro Cafuringa? Quer passar um tempo depois, mais pra frente? Vamos pra minha época, que era Catatal, Sérgio Araújo, do outro lado tinha o Edivaldo, e recentemente Keno e por aí vai. Eu não tenho nada contra a forma que o Cudê tá jogando, mas acho que tem que oferecer profundidade de elenco. E não vejo. Até a última saída do Ademir, mas o Ademir não é tudo isso? Ok. Realmente, não é tudo isso, não é um jogador para ser titular, mas tem que ter pelo menos opção de banco de velocidade, e a opção de banco de velocidade é o Pavon, que demora a engatar. Então, além dos problemas de formação do elenco, aí cai alguma coisa no problema de time. Acho que o Cudê demorou a entender qual era a cara desse time, porque no jogo contra o Carabobo, que eu fiz ainda lá na primeira fase da Libertadores, o Atlético era o dono da bola, mas era lento, sonolento, que eu mesmo, comentando a partida, fiquei assim, quero fazer outra coisa, não aguento ficar aqui mais, quero ir embora daqui, porque era um jogo muito lento e cansativo.
E contra o Milionários, mesma história. Eu acho que ele demorou a acelerar e ele confiou em jogadores que ele trabalhou anteriormente que hoje não entregam o que já entregaram, como Patrick e Edenilson. Aos poucos ele foi rompendo e ele foi, acho que, melhorando. Acho que o Atlético melhorará muito com o Alan de volta e especialmente com o Arana, que não é o ponta, mas é o cara que ocupa espaço. Já que agora parece que ele está entendendo qual é mais o perfil do time, a coisa que está faltando é a coisa básica. Sim, é a bola entrar. Porque se a gente olha, CJ, Perfeito. o Atlético é o primeiro em grandes chances perdidas. É o primeiro em posse de bola. É o primeiro em passes certos por jogo. É o segundo em cruzamentos certos. É o primeiro em total de finalizações por jogo. É o primeiro em chutes certos por jogo. É o quinto em desarme. Faz todo sentido, né? Se ele é o primeiro que tem mais a bola, ele não vai ser o primeiro a desarmar porque os outros estão mais com a bola, dá mais para roubar a bola. Acho que agora a bola tem que entrar. E acho que se não entrar, conhecendo o lado emocional do futebol brasileiro, e o Guilherme e o Domênico conhecem demais, ele pode se complicar. Ele, Kudê, pode se complicar. Eu vou passar até a bola para os meus colegas, para não ser o escovão aqui, mas é porque eu anotei 3 palavrinhas que você disse nessa sua resposta e que eu gostaria de aprofundar. Primeiro são esses números, ou seja, se o Kudê proporciona, ou o time do Atlético proporciona esses números, consegue atingir a meta com eficácia, não consegue arrematar. Foram 65, quase 70 finalizações dos últimos 3 jogos. Então, produz para tal. Está faltando a tomada de decisão, uma tranquilidade ou uma ansiedade, mas aí não é o Kudê. Porque não é o Kudê que cara a cara com o João Paulo, ou cara a cara com o Léo Jardim, ou cara a cara com o Bento, que coloca essa bola para dentro. Estou pegando esses 3 últimos jogos de Vasco, Atlético Paranaense e Santos. Então, esses números passa também a responsabilidade pelos jogadores. Sobre profundidade, que você disse, pontas, esse esquema do Kudê, quem dá profundidade são os laterais. E nenhum dos 4, na minha visão, conseguem fazer isso com eficácia. Nem o Rubens, nem o Dodô, nem o Mariano, nem o Sarabia. Eles não conseguem. É o Arana. O elenco é o Arana. É o Arana. E a base, que foi o começo da sua resposta, você é daqui. Você sabe o quanto culturalmente, e aí vamos pegar de 90 então para cá, anos 2000 para cá, como ficou fácil bater na base, questionar a base, e a paciência não é da mesma proporção que a pancada. É lindo enaltecer garotos de Xerém, meninos da Vila. A gente faz um escarcel. Olha, colocamos no pedestal quando os moleques são de lá. Agora, quando é daqui, o Rubens já está sendo questionado. A paciência é desse tamanho. Sim. E eu acho ele bom jogador. Eu acho que ele vai ajudar. Talvez ele não esteja pronto. O que é natural. Claro que é. Não é natural? Claro. É isso. Gui, Dodô. Mário, boa noite, Mário. Prazer muito grande falar contigo. Eu gostei. Prazer é meu. Eu quero te interromper, Guilherme. Diga lá. Porque eu vou contar um caso para vocês. Boa, foi a primeira, né, Guilherme? Foi a primeira transmissão ao vivo de Ituiutaba para o estado, né? É. Cruzeiro e Ituiutaba. O Guilherme era o chefão de esportes da Rede Globo. E ele teve todo um cuidado, porque eu ia comentar o jogo, CJ, para o Premier. Eu saí de BH, fomos para Uberlândia, dormimos um dia em Uberlândia, no dia seguinte pegamos uma van, né, Guilherme? Acho Isso. que sim. E fomos para Ituiutaba. E o Guilherme teve o cuidado, o zelo que poucas pessoas tiveram comigo na carreira, mas que ele teve, eu faço questão de dizer. Sentou do meu lado, na van, e começou a me perguntar o que eu estava pensando do jogo, o que eu pensava para minha carreira, o que eu podia fazer, o toque que ele poderia me dar, eu pedi para ele. E ele me deu um toque que era... faça o jogo explicando para a sua mãe entender. Ela tem que entender. E é claro que você não precisa falar que o lateral direito é o que joga no lado direito, né? Mas você não precisa ficar também rebuscando mil coisas. Ou se você rebuscar, você explica logo depois. Coloca ali uma tecla SAP logo depois, porque você tem tempo para isso. O cuidado do Guilherme com a minha carreira, no zelo que ele teve comigo naquele dia, Guilherme, foi algo que eu nunca esqueci. Não te interrompo mais, Guilherme. Pô, Mário, prazer. Eu te admiro demais. Saiba que eu te acompanho pelo menos 3, 4 vezes por semana, porque eu sou fanzaço da Premier League e você tá de bola cheia. Você tá dando muito show, não é pouco show, não. Eu fico muito feliz em poder te ouvir nas transmissões. Pela sua lucidez, pela sua capacidade, pelo conhecimento que você tem
do futebol inglês, quem me dera ter essa memória toda, essa vivência toda. Mário, mas eu gostei demais de uma fala sua na primeira pergunta aqui do CJ, quando você falou em respeitar a cultura do clube. Que o Atlético sempre teve jogadores de ponta, de velocidade, e eu comungo demais com essa teoria. Né? Eu acho importante se entender como é que o clube se projetou, se criou, né? Como que ele caminha. E aí eu quero te perguntar o seguinte, o Kudê faz parte dessa cultura do Atlético? Para a gente poder traduzir para as pessoas. O Kudê tem um estilo de trabalhar, de jogo, que se parece com o que o Atlético sempre mostrou a vida inteira ou não? Guilherme, eu acho que ele tem ideias muito parecidas. Tipo, perdeu a bola, pressiona, ganha a bola rápido, tem que ser raçudo, tem que se entregar em campo. O futebol vai mudando, obviamente, né? Não dá hoje para ficar fazendo como a gente viu durante muito tempo, ficar dando carrinho o tempo inteiro para roubar a bola, e a torcida ama isso e tal. O Atlético hoje é um time muito mais protagonista. O Atlético tem, normalmente, em média nas 2 rodadas, 69% de posse de bola. Isso até é muito estranho, muito diferente, mas o Atlético cria para ter posse de bola. E eu acho que com o elenco que ele tem, o que ele pensa? Média de 30 anos. Eu não posso ser um time de velocidade. Eu tenho que ser um time de controle. Eu vou ter que controlar os jogos. E controlar os jogos ele tem conseguido controlar tendo a bola. Eu acho que o time tem que fazer mais gols. Mas eu vejo assim, Guilherme, eu acho que ele tem adaptado. Se a gente pensa como foi o trabalho dele no Inter, era um trabalho que me agradava, durante pouco tempo, mas me agradava. Ele chega aí de impacto no Celta. Eu não sei sim, se ele vai suportar, porque o lado sanguíneo dele é um lado que bate com o lado atleticano, né? O atleticano é bastante assim. Só que se ele der mais uma entrevista daquele jeito, Guilherme, acaba a cultura, acaba tudo. Ele não tem condição, né? Aquilo não pode ser. Boa. Eu vou passar pro Dodô já que nós estamos recebendo uma estrela, então vamos falar de estrelabet.com, né, Dodô? Fez alguma múltipla? Não, fiz uma dupla. Mentira. Maravilhosa. Qual, garoto? No final de semana eu apostei no empate do Atlético, por estar jogando na Vila, e na vitória do Goiás contra o Corinthians. Mentira, então você brocou demais. Sério? Nossa, você votou... Ganhei R$150. Votei 30 e ganhei R$150. Não, eu estava o seguinte, eu falei aqui pela manhã no 98 Esportes com o Rafael Miranda, falei assim, apostar no Goiás ou empate vai ser dupla. Ele, por quê? Eu falei, porque o Cuca sempre estreia perdendo. Exatamente. Com 5, 6 jogos, ele sempre estreia, ele riu. E eu falei, o que eu vou brocar é no empate entre Sampaoli e Mano Menezes. Conheço o estilinho e sou o Mano Menezes. Vai dar 0-0 ou 1-1. Anota esse jogo aí. O Maurício foi lá e me derrubou. Que golaço. Você pode brincar também em estrelabet.com, a maior e melhor casa de apostas do Brasil. Tá na tela para você um QR Code. Se você está ouvindo pelo rádio, acesse estrelabet.com, faça o seu cadastro e se divirta. Tem Copa do Brasil já amanhã. Brinque lá, jogou, brilhou. Vai na bola, Dodô. Uma vez, Mário, não sei se vai se lembrar disso, no Mineirão tinha uma rodinha, Guilherme, de jornalistas e comentaristas. O Mário estava aqui na Rádio Globo, e eu cheguei e falei, fala galera, fala. Aí quando fui cumprimentar o Mário, eu falei assim, o melhor comentarista de Minas Gerais. Todo mundo. Isso me deu uma dor de cabeça depois. Sabe o super sincero? Cheguei e falei, pô, cara, isso rendeu. Mas eu achava, e por isso falei, ô Mário, prazer ter você aqui no FDP. Eu acho que você sabe, sou muito fã do Levir Coupe. O Levir Coupe tinha umas teorias muito objetivas, muito simples, mas muito verdadeiras em relação ao futebol. E uma delas era o seguinte: futebol é o seguinte, Domênica, ele me falou em 2001 naquele jogo da chuva do São Caetano. Se ganhar, tá bom, e se perder, tá ruim. O Atlético não tá ganhando, então não tá bom. Você falou aí de ter a bola, você falou aí do Arana voltando, embora não seja um ponta, é o cara agudo que ocupa espaço. Você falou de pontas, você falou do Ademir, você falou do Keno, que saíram. Mas não falta um meia, um cara que pensa o jogo, como o Nacho, e isso faz muita falta ao Atlético, Mário? Demais, Domênico, demais. Quando eu vi a saída do Nacho, tudo, e é claro que isso aí não é problema do técnico, né? Eu pensei, não é possível, né? Ainda mais com a chegada do Paulinho. Nossa, o Paulinho vai receber a bola o tempo inteiro. Inclusive sobre ponta, rapidamente, Domênico, eu acho
em alguns ensaios do que a gente tem percebido com situação de jogo, que o Paulinho pode ser ponta. Ele jogou como ponta em algum tempo, né, no Bayer Leverkusen, ele pode ser ponta. Mas eu não. E isso aconteceu, por exemplo, com o Atlético Paranaense, né, quando ele entra pelo lado direito e fica Vargas e Hulk mais adiantados. Eu acho que faz falta demais um pensador, um meia, alguém que vai segurar a bola na hora certa, que vai dar o passe na hora certa. Você vai lembrar, né, Domênico? Eu briguei muito disso aqui na época do Ronaldinho Gaúcho, que vinham as estatísticas. A estatística pura e simples, gente, ela não quer dizer muita coisa, não. Sim, tem que interpretar. Tipo, o Atlético tem 70% de posse de bola. Claro, o time é um time mais velho. Esse time tem que controlar o jogo. Porque se ele tiver 30% e tiver que sair em velocidade de contra-ataque, ele não vai aguentar. Então, tem que ser mais. Mas o Ronaldinho Gaúcho, ele era o recordista de meias que mais erravam passe. Eu acho isso ótimo. Porque o meia que erra passe é o meia que está tentando o passe diferente. O passe que, quando ele acertar ele vai colocar alguém na cara do gol. E o Nacho, em algum momento, até na temporada passada, na anterior, eu vi uma falta de paciência com ele. Mas não é possível errar um passe desse. Mas se acerta o passe, o cara fica na cara do gol. Ótimo. Porque se ele acerta, o cara fica na cara do gol. E ele tenta, ele tinha essa qualidade para isso. Mas no elenco, não vejo respostas, viu, Domênico? Não vejo alguém com a mesma característica. Não tem. Acho que o Atlético poderia, né? O pessoal da direção falou de tratar alguém no meio do ano e tal. Mas não sei. Camisa 10? Você fala Camisa de pensar? 10. O Zarate não pensa isso não, Mário? Eu acho que ele joga mais curto. Ele joga mais um do lado do outro, em construção com quem está mais perto dele. Tanto que ele até muitas vezes cai pelo lado, né? Eu acho que ele pode fazer eventualmente, mas não sei se ele é preparado para isso. Ele já jogou com o Kudê, né? Lá na época do Racing. Inclusive jogou por dentro. Durante boa parte da participação dele no Racing com o Kudê, ele jogou por dentro. Era também 4, 1 volante, 3 meias, e ele era o meia muitas vezes do meio, o meia do meio, e 2 atacantes. Mas não sei, não me parece que hoje seja a característica mais acentuada dele, viu, CJ? Falaremos aqui do Atlético, já falaremos do Cruzeiro também, aproveitaremos o Mário para falar dos times mineiros em geral, do América, e eu quero perguntar ao Mário sobre o Patrick. Então vamos pegar essa dupla aqui que chegou do Internacional, torcedor, um de São Paulo, outro do Inter, mas fizeram uma boa dupla no Internacional, Patrick e Edenilson. Você acha que o Edenilson funcionaria mais ao lado do Otávio? Ou que seja Otávio e Batalha, mas o Edenilson vindo um pouco mais atrás receber essa bola. E agora, você falou de Arana. Ontem no jogo do Santos, nos últimos 15 minutos, quem dava bastante profundidade pelo lado esquerdo era o Patrick. Que o Rubens saiu e o Patrick assumiu aquela lateral esquerda. Você acha que ele já que ele improvisou na época do Paulo Henrique, o Edenilson pela lateral direita, ele poderia então improvisar esse jogador que tem muita força, arrasta muito e ganha, não só, não digo velocidade, mas no corpo, porque é um jogador muito físico. O Patrick poderia ser esse lateral? Em algum momento, sim. Não sei se todo o jogo. Tem uma frase, CJ, que ela é atribuída ao Jorginho, né? Espetacular lateral. A posição é a corrida mais longa para a carreira mais curta. Porque, sim, o lateral é o que marca lá na linha de fundo e o que vai atacar e cruzar lá na linha de fundo adversária. Eu gostei do que a gente... Até conversei com o Domênico sobre isso. E espero que o Domênico não tenha ficado com o ciúme que ficaram dele quando eu falei do Guilherme, porque o Domênico eu falo todo dia, né? Tá na minha vida todo dia. E o Guilherme já tinha tempo que eu não falava com ele. A gente conversou sobre isso semana passada, né, Domênico? Eu achei bem interessante o que a gente viu no jogo do Atlético Paranaense. Quando baixou, o Atlético ficou com uma linha com 3, com o Mariano mais baixo, Lemos e Gemerson, e aí Patrick de um lado, Pedrinho do outro. Eu achei legal, os dois da perna esquerda, o Pedrinho pelo lado, tal, não é o ideal. Aí o Pedrinho machucou, aí ele recua o Paulinho pro lado. Eu acho que pode rolar, não para o jogo todo, porque é a corrida mais longa para a carreira mais curta. Então talvez eu tenho gostado do Patrick pelo lado, hein? Tô achando que pode ser interessante. E em relação ao Edenilson,
Eu não sei a questão física. Por quanto tempo ele aguenta indo e voltando. Eu acho que o Edenilson pode render ou como um primeiro volante, ou como um... Mas aí é menos, né? Porque também ali a exigência de combate, de disputa é muito grande. Ou na segunda linha, na linha dos três, pelo lado direito. Mas pelo que o Kudê está mexendo, pode ser que não sobre para o Edenilson. Acho que ele foi perdendo o espaço dele. Ô Gui, a Arena MRV foi inaugurada e a ArcelorMittal, que é a nossa nova parceira, é líder em aços no Brasil, está em casa, feito com as nossas soluções em aço. Estamos juntos desde o começo da obra, acreditando no sonho de construir a arena moderna, a arena de jogos, shows, uma das maiores da América Latina aqui em Minas Gerais. A arena foi feita com muita segurança, qualidade, sustentabilidade e o aço líder do Brasil. Estou falando de ArcelorMittal, aço oficial da Arena MRV. E se tem sustentabilidade, aí a palavra é Arcelor, Gui. Boa. Ô Mário, a gente já falou aqui sobre o Kudê. O Domênico citou agora há pouco o Levir Coupe. E eu queria falar contigo sobre um treinador que tem uma identificação muito grande com o Atlético, mas que está passando por uma fase pesadíssima, que é o Cuca. Como é que você está vendo essa situação aí em São Paulo? Você acha que em um determinado momento a torcida vai dar uma trégua ou essa dor de cabeça para cima do Cuca, ela tende a não terminar? Nossa, Guilherme, eu não sei. Bom, infelizmente, presta atenção que eu coloquei no infelizmente, né? O resultado acaba fazendo com que as maiorias acabem sufocando minorias. Repito, infelizmente. A gente viu, assim, da volta do Cuca, que um movimento muito legal de mulheres atleticanas, né, o Grupo A Galo, começou a levantar coisas. Gente, não é para condenar não, mas a gente tem que debater esse assunto. Vamos conversar sobre esse assunto. Mas, rapidamente, foram sufocadas na voz, não no sentimento. Eu acho que o Corinthians talvez não tenha, se o Cuca não trouxer resultados rapidamente, talvez não tenha força para segurar a pressão, mas não era para ser assim, né? Não era para ser por causa do resultado, era para ser pelas convicções. Eu contratei porque eu acredito nele, ou eu demiti porque eu não acredito nele. Acaba que vai para os resultados. Foi o que o Domênico falou mais cedo, né? Do que disse o Levir. O time que vence é o melhor, o time que perde é o pior. A situação dele é uma situação de muita reclamação e de instabilidade dentro do clube. As diversas correntes do Corinthians, tem muita gente que está muito insatisfeita, só que a principal organizada liberou, comprou a briga da direção em favor do Cuca. Não sei quanto tempo vai durar isso. Não tenho resposta, viu, Guilherme? Eu estou também observando esse movimento e estou achando que está afetando o Cuca. E sem querer fazer juízo de valor, julgar, porque a gente comentou aqui semana passada, Mário, nós da imprensa, né, temos, ou parte da imprensa, o péssimo hábito de julgar e condenar. O Rodrigo Santana, há 3, 4 meses, não foi para o Corinthians, né, por conta de ter ido aqui a uma manifestação, né, que foi considerada antidemocrática. O Cuca agora passa por esse problema. Até que ponto você acha que a fiel ou as correntes políticas de dentro do Corinthians ou da torcida do Corinthians tem que ter essa influência? Não está demais isso, não? Eu acho que os clubes brasileiros, de forma geral, eles são muito dependentes da relação que eles têm com as torcidas, o Domênico. A gente já viu isso, por exemplo, aqui no São Paulo, recentemente. O São Paulo, que o Guilherme deve se lembrar disso, em 2006, 2007, o pessoal pediu para um jovem comentarista participar de um dossiê Sport TV para falar de como o São Paulo era modelo de gestão. Esse jovem comentarista já não é jovem há muito tempo e o São Paulo deixou de ser modelo de gestão há muito tempo. O São Paulo hoje é obrigado a abrir as portas de centro de treinamento para a torcida e ir lá tirar satisfação com o jogador. Essa relação é uma relação que me desagrada muito.
O ideal seria a relação profissional. E o Domênico deve ter visto o dia que o Levir Coupe desceu do carro, pressionado pela torcida do Atlético, ele desce do carro e ele fala, vou sair, gente. Se vocês não saírem daqui, se vocês baterem, encostarem a mão em um jogador meu, eu tô saindo. E aí o que aconteceu? As pessoas saíram porque respeitaram muito a palavra daquele já senhor de idade que estava fazendo um belo trabalho no Atlético nesse momento. Eu acho que são situações diferentes. Algumas pautas são pautas que a gente não falava há algum tempo porque a gente não sabia, porque a gente era mais um no bando. De um tempo para cá, acho que a gente evoluiu como sociedade, como cidadão. Então a gente hoje fala mais de algumas pautas que não falávamos antes. E essas pautas, elas não deveriam estar com torcida organizada, elas deveriam estar com a gente no dia a dia, com as convicções de cada dirigente. Mas não, eles acabam com medo das reações das torcidas organizadas cedendo. Ou seja, nada é baseado em convicção. Nada. Estou falando de direção, tá? Somado a isso, ainda temos impunidade, ainda temos problemas jurídicos, enfim. Nós estamos recebendo o Mário Marra, comentarista ESPN, ele é jornalista daqui de BH e, claro, vai participar com a gente no segundo bloco para falar aí sim do Cruzeiro, da boa vitória para cima do Grêmio. Peço a você para aguardar, se quiser participar, óbvio, 993169898, 993169898. Como tem gente aqui, o Elinho do Alto da Glória, Alto Glória, que ele está aqui, mandando mensagem. Elinho, li sua mensagem aqui, beleza? A correria tá grande, o tempo tá curto, mas a gente faz questão de registrar todo mundo. Boa noite, FDPs. Quem manda essa mensagem aqui é o Marcinho Giovanni. Boa noite, Marcinho, obrigado. Vamos decolar para o intervalo, mas antes, Cruzeiro do Sul Virtual tem tudo que você precisa. Curso de graduação à distância com conceito máximo pelo MEC. Mensalidades a partir de R$ 95,00. E você ainda tem bolsas de até 100%. 100% utilizando a sua nota no Enem. Tá esperando o quê? Se preparar, estudar. Quem sabe você não vai trabalhar com o Mário Marra na ESPN ou com o Guilherme Mendes, Dodô e CJ aqui na Rede 98. Vai lá, consulta o regulamento Cruzeiro do Sul Virtual.com.br. Se o tempo voa, decola. Então nós vamos decolar para o intervalo. Não sai daí não, é rapidinho. Já a gente volta. Daqui a pouco tem mais Filhos da Pauta. Filhos da Pauta, FDP, Filhos da Pauta. Rode tranquilo com sua CNH em dia. Levou multa injustamente e está com excesso de pontos na sua carteira? Você tem direito à defesa e a Facilita Brasil facilita tudo pra você. Envie um WhatsApp para 994525005 que a Facilita protocola o recurso sem complicação e ainda parcela tudo em até 12 vezes. Não perca sua carteira sem antes falar com a Facilita Brasil. 994525005. Facilita Brasil, ajudando a garantir os seus direitos. Esse aí é craque. Caramba, joga muito. Gênio. Simplesmente gênio. Quem disse que você precisa ser craque para mandar bem em campo? Com a Estrela Bet, você joga em todos os esportes e mostra o seu talento. É fácil de jogar e todo mundo pode ganhar. Mostre que você tem estrela. Venha para a Estrela Bet. Jogou, brilhou. Siga 98 nas redes sociais e baixe o app 98 Live para interagir e acompanhar nossa programação. Rede 98, sua rede do bem. Claro, é você. Pera aí, para tudo. Troca pro modo campeã. Aí. Isso para contar que a Claro, além de líder em cliente 5G, também é multicampeã no Speed Test. Milhões de pessoas testaram e comprovaram. A Claro tem a internet móvel mais rápida, mais estável e com a melhor experiência de vídeo do Brasil. E tem mais. Vou ter que correr, porque são muitas conquistas. Vamos lá. Internet com fibra mais rápida, maior velocidade de download, Wi-Fi mais estável do Brasil. Ufa! Vem pra multicampeã. Vem pra Claro. A Crona apresenta o lançamento mais quente do mercado, linha CPVC Ultraterm Crona, desenvolvida para trazer mais praticidade para instalações de água quente. Garante a estanqueidade e não requer ferramentas especiais para instalação. As juntas são soldadas a frio com adesivo plástico.
A linha CPVC Ultraterm Crona também tem muita durabilidade, não incrusta e tem uma vida útil estimada em mais de 50 anos. Isso também significa um ótimo desempenho, sendo mais eficiente contra impactos. Ela tem baixa condutividade térmica, por isso não precisa de isolamento. E ainda proporciona água quente por mais tempo. É livre de corrosão e imune à degradação por substâncias contidas na água, não propaga chamas e atende às principais normas brasileiras. Nova linha CPVC Ultraterm Crona. Um banho de tecnologia, inovação e qualidade. A Crona é show! Filhos da pauta, Filhos da pauta. De volta na Rede 98, Filhos da Pauta. É o nome do programa da segunda-feira, 24 de abril, são 8 horas 35 minutos. Estamos recebendo o Mário Marra, comentarista da ESPN, junto comigo, com Guilherme Mendes, eu CJ, Guilherme Mendes aqui à minha direita, à esquerda, Domênico Berg, e você aí assistindo pela TV, pelo rádio ou também pela internet. Olha o Carlos aqui mandando mensagem. Parabéns ao Mário Marra pelo belo trabalho que vem realizando como comentarista. Sempre antenado e desde a época em que trabalhava na indústria farmacêutica já realizava comentários importantes junto aos médicos. Ele é fera. Ó, quem manda essa mensagem aqui é o Carlos. Carlos está mandando mensagem aqui. Muita gente mandando, legal demais. Seu recadinho, Gui, para o Dodô fazer uma pergunta lá. Olha lá, CJ, se você já procurou alguma vez um apartamento para comprar, você sabe como é difícil escolher aquele que é perfeito. Talvez você queira mais espaço, talvez dê mais valor às opções de lazer ou à localização. Agora, uma coisa que todo mundo procura num imóvel é segurança. E segurança você encontra em cada detalhe do projeto, da construção, do acabamento. E não é só isso não, é na solidez também da construtora. Porque o que você está procurando é um lugar para abrigar seus sonhos, sua família, sua vida. Então você precisa conhecer os apartamentos da Monterre. Já há vários na cidade e estão chegando novos lançamentos. Todos com o rigor e a responsabilidade da Monterre. Você vai conhecer, se encantar, como eu conheci e me encantei também com o cuidado que tudo que a Monterre faz. Está procurando um endereço para o seu sonho? Conheça a Monterre Construtora. Anote o telefone 31 4062 7074 ou pelo site monterre.com.br. Tá falado, tá rolando o Campeonato Brasileiro agora, Bahia 0, Botafogo 1, 36 minutos do primeiro tempo, jogo lá na Bahia, o Botafogo vai vencendo fora de casa. Vai na bola, Dodô. Ô Mário, você se assumiu atleticano num mercado que todo mundo, de repente, deseja estar, que é o mercado de São Paulo. Eu acho que de uma forma muito leve, muito tranquila, muito legal. Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre isso, assim, o fato de você, todo mundo saber que você torce pro Atlético, te trouxe mais bônus, mais ônus, nenhum nem outro. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Domênico, bom, eu tinha uma recomendação quando trabalhava aí, né? A recomendação era, não fala o time que você torce. Então, eu não falava, né? Mas eu era figurinha fácil nos jogos do Atlético quando eu não estava trabalhando. Então, assim, a pessoa que me via na televisão tal, e depois ele me via nos jogos do Atlético, porque eu sou atleticano. Em São Paulo, existia uma visão diferente. O chefe na CBN na época, né, o André Sanches, ele deixava tudo muito claro. E o Deva me perguntou na minha primeira transmissão, por que time você torce? E eu não sabia se podia falar.
Mas aí ele me falou, pode falar. Eu falei, caramba, não sei conviver com isso ainda. E aí, mas eu falei, né? E aí, quando o Atlético, eu conversando com o Bertozzi, né, o Léo Bertozzi, quando o Atlético classificou para a Libertadores de 13 e tudo, e quando a gente decidiu que ia para a Argentina para assistir Atlético e Arsenal de Sarandi, eu conversei com o meu chefe de novo na rádio, que eu ia estar de folga e tal. A única coisa era que eu teria que voltar na quarta de manhã, esse jogo foi na terça, porque na quarta noite teria Corinthians e Milionários. E aí eu falei, André, e aí, cara, eu tô pensando em ir com a camisa do Atlético. E ele falou, não, pensando não, né? Pelo amor de Deus, não quero saber que você foi sem camisa do Atlético, você vai pra torcer, você tá de folga, faz o que você quiser. E aí, Domênico, eu entendi, assim, claramente minha ficha caiu, que assim, eu preciso confiar em mim, na minha lisura, na minha independência, na minha idoneidade. Quando eu tô vendo um jogo, eu preciso falar do que eu tô vendo no jogo. Tipo, não existe no Brasil um clube que respeite mais que o Cruzeiro. Não existe. Porque eu conheço o tamanho do Cruzeiro. Porque eu sei o que o Cruzeiro já me fez sofrer. Eu sei o que é perder, o que é ganhar. Então, assim, eu continuo sendo atleticano. E eu vejo os jogos do Cruzeiro como um jornalista que entende o tamanho do clube. Para mim, se tornou uma coisa muito normal. E aqui em São Paulo, muitas pessoas revelam, né? Bom, eu trabalhava com o Deva era santista. Eu trabalhava com o Juca é corintiano. E é muito comum. Eu fiz o livro com o Mauro Betti é palmeirense. É mais comum. E eu acho que é sincero. Agora, eu tô falando isso, eu não posso condenar quem se omite, quem prefere não falar. Porque existe um problema de violência nisso aí, né? Se eu viro a rua errada, eu posso dar de cara com uma torcida que... essa torcida, eles são inimigos dos atleticanos. E aí eu morri. Então, assim, eu não, como é que é o Raul Seixas? Eu não sou besta pra tirar onda de herói. Cada um faz o que quiser com sua vida. Eu assumi. Então, eu vivo feliz com isso hoje em dia, viu, Domênico? Legal, a gente percebe pelo semblante e pelos comentários. Mas você falou da grandeza do Cruzeiro e a gente passa para esse assunto agora. Como é que você vê o início de trabalho do Pepa? É claro que tivemos ali os amistosos, o jogo-treino, mas com 2 derrotas na Copa do Brasil para o Náutico e para o Corinthians aí, São Paulo, e a vitória grande, boa, com a participação espetacular de Bruno Rodrigues, Matheus Vital, que está muito bem aqui nesses últimos jogos, o Richard, aliás, um trio de ex-corintianos que se encaixaram aqui no Cruzeiro, de Richard, Ramiro e Vital. Como é que você vê esse início do Pepa e a sua aposta para o Cruzeiro? Eu acho que não tem receita de bolo. E o Ronaldo tem sido bastante transparente no que ele tem falado. O Cruzeiro vai crescer. Não dá para o Cruzeiro, o torcedor do Cruzeiro, esperar que do dia para a noite ele vá de novo viver os dias que ele viveu de glória, que nem tão longe assim. É construção. Cá entre nós, prefiro assim. Prefiro construção, prefiro honestidade, prefiro que fale, que jogue claro, e acho que esse é o caminho que eu tenho visto do Cruzeiro. Inclusive o amistoso contra o Juventude, eu falei com alguns amigos, falei, meu Deus, mas que correria que foi aquilo, porque eu, de certa forma, sou meio que responsável por falar no Sport Center, na ESPN de manhã, dos times mineiros. Eu gosto desse negócio, gente. Eu gosto de ver futebol, tudo, então eu procuro ver tudo. Então, eu falei com eles, com o Eugênio Leal, que trabalha comigo, falei, o Eugênio parecia, assim, uma loucura. Era o Juventude correndo, atacando, era o Cruzeiro correndo, atacando, aí recuperava a bola, corria, atacava, sem controle nenhum. Mas é claro, o treinador tinha acabado de chegar, estava todo mundo muito motivado, querendo buscar um lugar ao sol. Acho que tudo exige contexto. E se você para pensar, falando, claro, se eu fosse jogador, eu ia sair correndo feito louco também, que eu quero jogar. E aí vem o jogo do Náutico. O jogo do Náutico, eu acho que o Cruzeiro teve muita falha defensiva e perdeu muito gol. Perder muito gol é aquela história. É melhor perder muito gol. Porque você vai ganhar de 1-0 e não tem a menor ideia de porque venceu, não adianta nada. Porque 2 dias depois você não vence mais e não sabe porque venceu. Um grande exemplo disso, Guilherme, Premier League. Premier League eu estava fazendo um jogo que era Stoke 6, Liverpool 1. Isso lá em 2016, por aí. O Stoke está comemorando até hoje, mas não tem a menor ideia de como venceu. Caiu e não voltou até hoje para a primeira divisão. E o Liverpool está ganhando título aí, Liga dos Campeões e por aí. Porque existia um trabalho que um dia
foi muito mal. E o outro não tem a menor ideia de por que fez gol. Hoje em dia, o que eu entendo, o Cruzeiro perdeu muito gol contra o Náutico, mas o pior problema não foi esse. Quando o Náutico pressionou, o Náutico chegou ao gol. Em uma jogada que saiu de um escanteio, que a defesa rebate, volta para o meio, e o jogador do meio inverte de novo lá para a direita, e aí um jogador baixo cabeceia no meio da defesa. E eu pensei, isso não tá bom. Isso pode não estar bom. Isso pode se complicar para o Cruzeiro. Por quê? Porque os times vão atacar o Cruzeiro na Série A. Eles vão tentar sufocar o Cruzeiro. Então, a defesa tem que se acertar. Gosto do Lucas Oliveira, acho que foi uma boa contratação, já gostava dele antes do Atlético Goianiense, acho que é um jogador que vai acrescentar, mas especialmente de lá para cá, eu achei que o Cruzeiro melhorou defensivamente também. O Corinthians tentou jogar com o Cruzeiro de uma forma com bola longa, não fez cócegas, e quando fez jogadas de aproximação, acho que o problema não é nem a defesa, é a frente da defesa. Em algum momento eu acho que a perna cansou e foi perdendo a concentração. Fez 1-0 e depois fez o segundo gol, né? Jogada de bola parada lá e tava lá o Roger Guedes e fez o gol. Mas era o Corinthians jogando na arena do Corinthians, gente. É muito difícil jogar ali. Depois eu tenho sentido o Cruzeiro melhor equilibrado. Mas se você me pedisse uma única palavra para definir o Cruzeiro, entrega. E é emocionante ver como os jogadores estão, sim, eles têm problemas, eu acho que em algum momento o meio fica distante do ataque, e aí é Bruno Rodrigues correndo pra caramba de um lado, é o Wesley, é o William que volta pro time, que volta a jogar pelo lado direito, é uma correria para tentar acessar o ataque. Acho que o time precisa ficar melhor compactado, inclusive com o Gilberto, recuar um pouco mais. E quando sair compactamente também para sufocar o adversário em uma ou duas jogadas de contra-ataque. É isso que tem que ser feito. Não dá para prometer que o Cruzeiro vai sair goleando. O Ronaldo nunca prometeu isso, e essa não pode ser uma promessa, porque isso vai ser um equívoco. Para mim, o Cruzeiro é um time que luta de forma comovente em campo. Os jogadores estão muito comprometidos. Competitividade, assim, quando perde, mas perde suando muito, entregando muito, competindo muito. Impressionante. Né? Cruzeiro e Grêmio, o Guilherme falou da torcida, a torcida veio junto, e a luta e a entrega do time do Cruzeiro contra o Grêmio, um negócio assim de... Olha, impressionante. Se mantivesse esse nível de atuação, até é muito difícil, né? Porque ali foi uma entrega absurda. Mas de todos os jogos que eu vi no final de semana, a melhor atuação que eu vi no final de semana foi do Cruzeiro. Não vi todos os jogos do Campeonato Brasileiro, vi alguns, vi parte de Flamengo Internacional, vi Atlético Paranaense, Fluminense Atlético Paranaense, enfim. Ô Mário, você falava agora há pouco da gestão do Cruzeiro, que você está gostando, a forma como o clube está sendo conduzido, e a gente não ouve falar entre os grandes de São Paulo aí, nenhum deles caminhando para ser SAF. Porque existe ainda alguma desconfiança nesse modelo? Por que você acha que São Paulo ainda não foi ainda contemplada com uma empresa grande adquirindo um grande clube? Porque eu acho que nesse momento, Guilherme, a SAF tem sido vista muito como salvação. A SAF salva o Botafogo, o SAF salva o Vasco, o SAF salva o Cruzeiro, salva o Bahia. Alguns exemplos. E, no momento, os clubes de São Paulo ainda vivem a valorização natural. Tanto que os papos iniciais são no Santos. E o Santos tem uma situação financeira bastante complicada. Então, eu acho que daqui a algum tempo, quando o SAF for vista mesmo como gestão, investimento e vamos fazer como fazem, por exemplo, os clubes ingleses em Premier League, não tenho dúvida que esses caras vão olhar para os gigantes de São Paulo, porque o Palmeiras é um clube de uma gestão muito boa, né? Em todos os departamentos, inclusive agora com a base sendo vencedora, coisa que não acontecia. Tinha aquela piada do Palmeiras que não tinha copinha, não tinha mundial, copinha já é bi, e tem revelado jogadores o tempo inteiro. Eu acho que por enquanto a SAF ainda é vista muito como solução, Guilherme. E eu acho que o grande empresário, aquele cara que não tem uma ligação como o Ronaldo tem com o Cruzeiro, por exemplo, ele ainda está na casa dele observando as movimentações. Boa. Ô Mário, dentro desse mesmo assunto, você falou aí que a SAF tem sido vista como solução. No caso do Atlético, que tem hoje a maior dívida do futebol brasileiro, como é que você está enxergando esse processo?
A SAF também vem como solução? E como é que você está enxergando a gestão do Atlético, feita pelos 4 investidores, parceiros, junto com o presidente Sérgio Coelho? Não, Domênico, eu elogiei o Ronaldo aqui, que eu achei que o Ronaldo tem jogado tudo muito às claras. Que ele tem falado as coisas. Eu acho que o Atlético, em alguns momentos, fala uma coisa e faz outra. Tem um tweet que rola pra lá e pra cá, assim, em diversos grupos, já chegou pra mim umas 10 vezes, daquela entrevista do Rafael Menin falando que, como é que era o negócio? Que se conseguirmos vender a sede, não sei o quê, vamos trazer uns 3 Hulks por aí. Não pode falar essas coisas. Não pode falar. A gestão tem que ser profissional. Tem que evitar falar essas coisas. E o que me parece é que, assim, é claro, é óbvio que se não tivesse um dinheiro injetado por esses caras, eu não veria o Atlético como campeão. É claro que sim, é claro que isso é andar para frente. Mas a preocupação com o que há de falta de luz nos negócios, na finança, isso preocupa. Porque se era para contratar uns 3 Hulks e vende o shopping depois tudo e a gente sabe que a dívida aumenta, não pode receber nota 10. Tem que tomar uma recuperação, entendeu? No colégio, tem que chamar para conversar lá na salinha do diretor. Sem, de forma alguma, tirar o método que foi feito. E eu sei, conversei recentemente com o presidente Sérgio Coelho, no podcast que a gente tem na ESPN, que é o Rolou o Melão, podcast de futebol só nacional mesmo, a gente entrevista todo mundo que é possível, assim, de treinador, treinador do CRB, treinador do São Bernardo, é presidente do Atlético, é presidente do Santos, a gente entrevista todo mundo que quer falar. E ele falou, para mim, ele tinha falado pela primeira vez isso há uns 2 anos, antes de conquistar o título, 2021, ele falou, se esses caras não tivessem botado dinheiro, a gente ia disputando a 2ª divisão. Então é claro que tem que ser grato até certo ponto. O questionamento a gestão ela tem que ser muito transparente, tem que falar tudo muito claramente, e quando ela é emocional, a ponto de, foi falado que contrataria 3 Hulks, ela dá pulga atrás da orelha, e isso preocupa. Olha só, para você não se preocupar, 7 GB de internet, WhatsApp limitado com videochamadas? Claro, eu tô falando de Claro Cursos, Claro TV+, você vai bombar por apenas R$19,99 por 30 dias. Fala sério, nem vi então, R$19,99 por 30 dias, você vai comprar o chip, recarregar, correr pra dancinha final, prezão da Claro, é hit, Claro, você merece o novo. Ô Mário, nós temos mais 5 minutinhos. Eu não poderia... O Gui quer perguntar ainda sobre Libertadores, mas só para dar aquela pincelada no América, eu vi 2 resultados do América, os 3-0 contra o Fluminense e os 3-0 contra o São Paulo, achei meio muito. Falei, não, mas o América não jogou para tomar de tanto assim. Você acha que o América está dando uma oscilada e vê isso como uma normalidade de um campeonato com uma exigência técnica muito maior que a do estadual? Ou você acha que o time do América é para isso aí mesmo, o estadual que estava meio que enganando? Não, eu acho que não é para isso mesmo. O primeiro tempo contra o Fluminense teve bola na trave do Henrique Almeida e o Fluminense teve muita dificuldade para jogar. Entra o Lelê e o Fernando Diniz passa a jogar em contra-ataque. Ok, o América quer fazer pressão na saída de bola, né? Faz pressão na saída de bola que eu vou abrir 2 pontas pelos lados e vou sufocar. E fez 1, fez 2, fez 3 e poderia ter feito mais até que o Cano perdeu o pênalti. Mas acho que o Fluminense é um time de exceção no futebol brasileiro. No segundo jogo, é a pressão. Pressão em cima do São Paulo, é uma bobeada, é um gol, e acho que o time entrou numa... Futebol brasileiro é bastante emocional e eu acho que o América entrou numa coisa de sentir. E isso é perigoso porque o futebol brasileiro não te oferece refresco. É pancada atrás de pancada. Todo jogo é muito complicado para o seu adversário que tem uma atmosfera diferente e você vai sofrer. É assim. Mas o América tem resistido a isso ao passar dos últimos 3 anos, né? Eu acho que o América vai ter que melhorar rapidamente e acho que o América tem soluções dentro de casa. Me preocupa o tamanho da ausência que está fazendo a falta do Benítez para o time. É verdade. O funcionamento do time. Me preocupa. Ô Mário, a gente nas últimas 2, 3 edições da Libertadores, a gente falava assim, os times brasileiros são os favoritos. Dificilmente nós vamos deixar de ter um brasileiro na final e de conquistar o título. Esse ano a gente viu, pelo menos no início dessa Libertadores,
grandes forças do futebol brasileiro perderam. Palmeiras perdeu, tudo bem que jogou com um time misto, o Atlético perdeu em casa, Flamengo também perdeu. Você acha que o futebol brasileiro está correndo algum risco de perder essa predominância, essa hegemonia esse ano? Você que tem comentado vários jogos da Libertadores. Guilherme, eu cheguei a pensar que sim, em algum momento. Mas aí eu me lembro daquela situação do Boca, por exemplo, que é um clube bastante elogiado décadas passadas, né? Porque o Boca é sempre naquela última rodada da fase de grupos lutando para classificar. E algumas vezes em sequência lutou para classificar, classificou e foi campeão. É por causa da mudança que é a competição, né? A competição muda de característica. Ela é difícil, né? Fase de grupos, trocação de pontos e tal, e depois ela vira mata-mata. E nos últimos tempos o mata-mata tem sido uma competição de hierarquia. De eu tenho mais dinheiro, eu tenho melhor elenco, eu vou te sufocar. Os confrontos locais minimizam isso, né? Veja, Atlético Paranaense fazendo o que fez com o Palmeiras na temporada passada. Então, mas eu acho que está abaixo, viu, Guilherme? Eu não estou gostando do que a gente está vendo, não. Exceção, de novo, sendo feita ao Fluminense. Eu acho que o River pode aprontar, e não é nenhuma surpresa, né? Porque o time é um time muito bom, mas eu acho que acaba ficando entre os brasileiros de novo, viu, Guilherme? Okay. Ô Mário, é sempre uma honra receber, uma troca espetacular. Nem falamos de Premier League ainda. Pois é, verdade. Temos 1 minuto. Se você quiser, em 1 minuto, falar de Premier League. Amigo, é sempre uma honra. Volte mais, né, Dodô? Volta tem mais. que voltar sempre. Difícil te trazer aqui, rapaz. Passe caro. Eu só quero te fazer só uma pergunta. Quem vai ser o novo técnico da seleção? Só o nome, Mário. Fernando Diniz, vem comigo. Você sabe que eu pensei que fosse o Ancelotti, mas eu tô começando a suspeitar do Diniz também. Quem vai ser o campeão brasileiro? Não, fácil, hein? Eu acho que o Palmeiras. 2 rodadas? Não correu. Eu acho que o Palmeiras. E quarta-feira, Guilherme, quarta-feira eu conto com você, hein? Tô firme. City Arsenal. Estarei lá. E esse ano, né? Esse ano eu tô torcendo pro Arsenal. Quero ver acabar esse longo jejum deles. Não, mas também perdeu. Tá precisando, mas tá difícil. Amigo, sempre bem-vindo. Obrigado, viu? Beijo, meus queridos. É sempre um prazer falar com vocês, falar com minha cidade, falar com esse público que é o meu, eternamente. Obrigado pelo convite. Obrigado, Mário. Grande Mário Mar, sensacional. Valeu, Bering. Valeu, papo espetacular. Estamos indo. Agradecer você que mandou sua mensagem, mandou seu áudio. É que o Mário Mar a riqueza é tão grande e a fala, a gente teve que absorver ele aqui. Eu te peço perdão, mas prometo que na quinta-feira rodaremos todos os áudios. Digo quinta porque amanhã tem o Cruzeiro, às 7 horas da noite, transmissão ao vivo aqui pela Rede 98. Na quarta, tem o Atlético, também Copa do Brasil, para cima do Brasil de Pelotas. Na quinta nós voltamos e aí vai ter muito bate-papo, áudio, vídeo e a sua mensagem. Estamos indo embora no oferecimento de Claro, ultra velocidade e estabilidade para você. Estrela Bet, que tem um jogo que é um fenômeno, Cruzeiro do Sul virtual. Comece o curso de graduação ainda nesse semestre. E ArcelorMittal, aço oficial da Arena MRV. Fiquem com Deus, ótima semana. Amanhã a gente volta. Tchau. Bye. Termina aqui na Rede 98, Filhos da Pauta. Claro apresentou Filhos da Pauta.